é uma alegria a gente poder ver como a igreja está crescendo. A igreja está crescendo de uma forma orgânica, eu acredito. E a igreja também tem vivido momentos muito importantes, porque a gente tem experimentado Deus fazendo algo no coração das pessoas. E hoje eu quero também compartilhar algumas coisas que estão transbordando para fora das pessoas. E é isso que nós queremos conversar um pouco. Essa semana também eu tenho ouvido muito, quem não sabe, nós temos um ICS House. Para quem você não sabe, desculpa para quem já está sabendo, mas para quem não sabe, quem nos visita pela primeira vez? Levanta sua mão, por favor. Uma salva de palmas para ele. Olha quanta gente! Yes! É uma alegria ter vocês aqui também. Eu encontrei com duas visitas, Ana e Carmen. Eu espero que não tenha errado o nome delas. E eu falei para elas, bem-vindo, obrigado pela água, bem-vindo, faça o test drive aqui no Caminho Santo, senta, vê se o ar-condicionado tá bom, a cadeira. Depois ela vai falar da pregação, né? Tomara, mas aquilo que Deus faz nunca volta vazio, né? Isso é o mais importante. Mas quando a gente tem essas visitas, a gente começa a entender também que a igreja também está começando a fazer alguma coisa repercutir nos ares de Jundiaí. E nós não estamos falando porque nós somos o Caminho Santo, mas nós estamos falando que existe algo novo acontecendo nos nossos corações e nós não podemos conter isso dentro simplesmente das quatro paredes. Pelo contrário, nós vamos fazer ressoar simplesmente porque esse negócio está explodindo no nosso coração. Quantas pessoas você sabe que estão sendo transformadas, reconciliadas, sendo salvas, curadas, libertas, por causa do amor de Jesus? Essa é a nossa visão. E nós queremos que cada vez isso se torne muito mais constante. E quando nós, voltando ao ICS House, né? Eu tenho minha esposa, minha filha, pastor César, pastora Pâmela, com a Lara e a nossa sogra com a nossa cunhadinha caçula. A gente veio para Jundiaí, a gente não sabia como que a gente ia fazer para mudar de São Paulo para cá. Então, a gente teve a brilhante ideia de juntar todos os trapos e viver numa mesma casa, temporariamente. E aí a gente está 3 famílias morando numa casa só. Então, por isso a gente chamou de ICS House. O nosso depósito da igreja está lá. Nós temos um cachorro comum agora. Eu nunca tive cachorro. Eu acordo com pelo de cachorro no meu lado. O cachorro me chama para levar ele fazer xixi. Eu falei, cara, não tem nada a ver com você, meu. 11 horas da noite eu estou chegando e ele pega aquelas bolinhas de cachorro. Mano, você vai acordar todo mundo. E ele, enfim. E na nossa conversa dentro do ICS House, a gente tem ouvido muito as pessoas dizerem assim para os pastores, obrigado pelo seu sim, né? O sim de Deus. Mas eu tenho meditado muito que todos nós respondemos a um sim para o nosso Senhor estando nesse lugar. Então, eu quero que você que está aqui pensando, orando e fazendo parte já daquilo que Deus tem para a sua vida como ICS, Igreja Caminho Santo, nós entendemos que o sim é todo nosso, porque nós vamos fazer aquilo que Deus tem no coração para o Caminho Santo. Amém? Amém. Muito bom. Esse momento de domingo também, eu estava meditando, eu não sei porquê, mas eu tive a grata satisfação de trazer a mensagem do último domingo do primeiro ano da igreja. E eu comecei a parar para pensar, cara, Deus tem feito tantas coisas, eu estou tão feliz. O japonês expressa a felicidade assim, tá? Feliz.
Mas eu me esforço, viu? É certo que eu me esforço. É verdade. E o que também eu tenho ouvido, que durante esse CS Day, muitos feedbacks sobre a presença de Deus. Quantos sentiram a presença de Deus naquele lugar? Sobre a alegria, eu não sei, mas existia um entusiasmo naquele batismo. Até eu fiquei rouco. Normalmente eu não fico rouco por tantas coisas, mas é a alegria de você ver pessoas fazendo uma aliança pública com Jesus. Não tem preço. Não tem preço. Além do que a gente também ouviu muito sobre a excelência. Nossa, foi muito bom. Tem muita gente que fala assim, nossa, já estou entrando na gula de tanto que comeu. Hoje você pediu perdão aqui, está tudo certo. Vida que segue. E eu também entendi que é um momento que nós estamos, nas conversas que pelo menos eu tive, eu entendi que nós estamos entrando numa fase, e eu tenho comentado isso, foi meu sentimento ontem nas conversas, que nós estamos começando a entrar numa atmosfera sobrenatural mais profunda. Por quê? Porque cada vez que a gente sentava para conversar e compartilhar a respeito daquilo que Deus estava fazendo, existia aquele sentimento, cara, Deus está fazendo na vida dele. E aí outro, não, deixa eu contar minha história. Nossa, você também tem história? Tem história. Eu queria também, durante toda essa mensagem, trazer alguns testemunhos para vocês. Por que eu digo testemunho? Porque se isso aconteceu na vida de alguém, pode se repetir na sua vida. Então eu queria que você também pegasse no ar assim, se Deus fez para essa vida, eu também quero. Eu vou falar de algumas coisas. E hoje, o nosso assunto, eu tenho também trazido muito das lembranças daquilo que Deus tem entregado na minha vida, que eu comento para as pessoas. Legado são as heranças espirituais que Deus entrega para você. E eu não posso negar que Deus entregou algum legado para mim. Para quem não sabe, de forma resumida, o meu avô, ele era um descendente de samurai. Ele teve um encontro com Jesus em Tóquio e ele abriu mão da sua herança e falou assim, eu vou ser missionário para os índios. Um samurai veio pregar para os índios. Ele pegou malária, ele veio para São Paulo para se cuidar e nesse momento ele encontra a colônia japonesa e ele se torna um dos fundadores da Igreja Metodista Livre para a colônia japonesa em São Paulo. E de lá para cá, eu também, é isso que eu falo, eu tenho um legado, não de samurai, mas eu sou guardião do rei. Só que é o rei eterno. E é disso é para isso que eu vivo. Sempre falo para as pessoas, se um dia eu parar de almejar o avivamento nessa terra, eu peço para Deus me levar, porque é disso que a gente vive. E quando nós estamos vivendo sobre isso, eu começo a lembrar de alguns assuntos, de algumas lições que eu aprendi. E eu queria trazer isso para vocês. O tema da mensagem de hoje é risco e fé. Risco e fé. Risco e fé andam juntos. Porque você pode dizer para mim, eu tenho fé, beleza. Mas se você não tomar um risco, você não pode pôr à prova a sua fé. E eu queria que nessa tarde nós fôssemos encorajados a tomar riscos para ver esse sobrenatural acontecendo na sua vida. A gente não pode ser contadores de histórias das pessoas. Eu quero que cada vez mais nós tornemos contadores de histórias da nossa própria vida. Porque imagina, Deus começa a falar, eu já vou começar com uma que eu acabei de ouvir essa tarde. Foi uma coisa fantástica para mim. De uma pessoa que estava no supermercado e veio uma pessoa chorando em direção a ela. E ela falou assim, ela vai me pedir alguma coisa. Sabe aquele teatro? Por favor, eu tenho isso. E ela já estava preparada. E ela falou assim, essa pessoa chegou até a nossa irmã da igreja e falou assim, o que está acontecendo? Aí a irmã da igreja falou assim, como assim? Assim, o que você está carregando? Porque eu estou sentindo uma presença de Deus muito grande aqui no corredor.
E é você que está carregando isso. Eu só lia isso nos livros. E eu comecei a pensar, opa, Jundiaí está começando a ser invadido por alguma coisa diferente. Então se prepare. Se de repente você foi abordado aí pelas ruas, o que está acontecendo aqui? Você começa a entender. O Espírito Santo ele está começando, Eu quero orar nessa tarde. Espírito Santo, aumenta a atmosfera, a esfera de atuação das nossas vidas. Começa a fluir agora. Eu queria que a gente tomasse um tempo para fluir em línguas. Começa a fluir em línguas. Você que tem línguas do Espírito, começa a se encher mais uma vez. Nós já fomos enchidos nesse momento de adoração, mas eu creio que existe mais um pouquinho. Como diria o Lucas, vamos mais. Nós vamos mais um pouco. Deixa fluir. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, de repente ele pode te pegar agora. Sabia? Sem ninguém pôr a mão. De repente você está começando a sentir a sua boca enrolar e você começa a soltar umas sílabas esquisitas. É o Espírito Santo se movendo sobre sua vida. Sim, Senhor, nós damos liberdade para o Senhor poder operar. E da mesma maneira que nossa irmã teve essa experiência, nós, Senhor, nos abrimos para o Senhor poder expandir o Teu reino nos corredores dos supermercados, nos transportes públicos, nas escolas, nos condomínios. Deixa fluir mais um pouco, deixa fluir, levanta um pouco mais sua voz. Essa igreja é uma igreja pentecostal, assim como no dia de Pentecoste, nós abrimos as nossas bocas, nós oramos, Espírito Santo, nos dê ousadia para levarmos o Teu reino. Recebe libertação, recebe a Tua cura. Existem destinos sendo alinhados sobre sua vida, coisas que você tem esperado, Deus já está liberando. Tenha fé. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo, já encosta na vida da pessoa do seu lado e começa a transferir isso. Nós te damos liberdade, Senhor. Nós te damos liberdade. Nós amamos Sua presença, Senhor. Recebe o toque do amor do Senhor. Deus está tocando com amor, amor eterno. Sabe, você não é só mais um nesta igreja, você não é mais um nesse planeta. Você é alguma pessoa perfeita aos olhos do Senhor, criação planejada. Eu te formei no ventre da sua mãe. Você tem um propósito, nós temos destinos e nós vamos cumprir com tudo isso. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Ai, ai, ai. Yes mesmo. Quantos estão sentindo a atmosfera mudar? Eu sinto a atmosfera mudar. Quando a gente começa a orar corporativamente, isso é uma cultura da gente, da nossa igreja. Você não fica parado. Se você sentir de sapatear, vai. Como diz a canção, segura na mão de Deus e vai. E eu quero dizer para você a importância da fé. Qual que é a importância da fé? Sabe? Se tudo começa na nossa vida espiritual com fé, né? Romanos capítulo 10, versículo 9. Abre comigo, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Onde está a fé aqui, Esdras? Se você crer. Crer é o sinônimo, é isso, né, que fala português? Sinônimo? Eu sou engenheiro, por isso que... Mas a minha conta às vezes não dá muito certo, mas... Crer igual fé. Tudo bem? Olha para o irmão do seu lado, olha. Crer é igual fé. Crer é igual fé. Quando você crê em Jesus, você é salvo. Nós passamos por essas aulas de batismo, né? Nós temos esse costume, essa cultura de explicar por que você vai ser batizado nas águas. Deixa eu dar até um detalhe aqui. Eu não se batizo e nem me batizo. Você é batizado, tá? Alguém vai batizar você. Então, o novo nascimento, ele precisa ser algo na fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 também diz: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é o início da nossa vida cristã. A fé, ela é individual, sabia? Porque meu avô era missionário, não quer dizer que eu vou ser salvo. Nem porque eu sou o filho do pastor, o neto do pastor, o sobrinho do pastor, o primo do pastor, o irmão do pastor. Minha família tem um monte de pastor. Tem tanto pastor que não tem nem ovelha. Só eu sou a ovelha. Por isso está todo mundo orando, porque ora. Deus sabe o que faz, né? Mas, enfim, nós temos que ter a fé individual. E fé serve para nós irmos além dos nossos olhos naturais, tá? O momento que a gente tem fé, a gente começa a dar passos que a gente às vezes fala assim: será que é isso mesmo? Eu não sei se você já teve alguma dificuldade de falar assim: será que é Deus falando comigo? Não sei se você... Levante sua mão se você teve algum momento assim: será que é Deus falando comigo mesmo? Quer ver? Às vezes você tem dúvida. Eu vou te dar um pequeno exemplo aqui. Quando você está naquele dia que você sai, está com pressa, pega o carro, né? E aí você vai pegar a Dom Gabriel, 6 horas da tarde. Todo mundo sabe o que é isso. Hã? Eu sei. E você está com pressa, e você pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, é pelo Eloy Chaves ou pela Dom Gabriel mesmo? Porque um está ruim, outro está pior. Qual que você tem? Não é? Então, e aí, sabe aquela sensação? Não, é melhor eu ir pela Dom Gabriel mesmo. Só que você fica com aquele negócio: nossa, mas a Dom Gabriel sempre está cheia. Não, mas eu tenho que ir para Dom Gabriel. E você vai para Dom Gabriel e você passa rápido. Isso daí pode ser muitas vezes Deus falando com você. Exemplo simples também: guarda-chuva. Eu vou contar a história do guarda-chuva. Todo mundo sabe. O dia está que nem hoje, rachando de calor. E você sai de casa, guarda-chuva. Hoje não vai chover. De jeito nenhum. E aí, 5 horas da tarde, quando você vai sair do seu trabalho, o que acontece? Chove. Deus está lá em cima do trono e fala assim: eu avisei. Deus, Ele está falando, e muitas vezes nós precisamos exercitar essa fé. Então, essa semana também, o que foi interessante? Que eu comentei muito com quem fez aula do batismo das águas comigo, que nós também podemos levar as vidas para um novo nascimento. Aí a pessoa me perguntou: nossa, não precisa ser o pastor? Não. Porque às vezes não dá tempo. Já pensou lá, se ela estivesse no supermercado, a irmã, e falou assim: eu quero aceitar Jesus. Domingo, você vai lá na igreja. Por favor, não morra até lá, porque senão vai para o inferno. Lá você aceita. Tem coerência isso? Não tem coerência. Então, e o que acontece? Quando você começa a parar e pensar: caramba, eu posso levar uma pessoa para conhecer Jesus? Para ter Jesus dentro do seu coração? Pode. Só que, e às vezes, eu não sei se eu posso. Então, quando a gente toma esse passo de fé, você também toma um risco. Por quê? Porque você está assumindo que você
como embaixador de Deus nessa terra, assim, eu vou te mostrar Jesus. Eu vou dizer para vocês, muitas vezes, não só quando a gente prega, quando eu tenho que falar alguma coisa sobre Jesus, me vem aquele frio na barriga. Quando você vai fazer a primeira oração que eu fiz com relação ao novo nascimento, eu estava fazendo, repete comigo a oração. Senhor Jesus, eu te convido. E lá na minha cabeça assim, mano, e se esse cara não entrar no céu? Mas qual que é o exercício da nossa mente? É que se nós cremos, porque a Bíblia fala, a Bíblia é o alicerce principal e único da nossa vida. Então a Bíblia diz, se com sua boca você confessar, com o seu coração crer, você será salvo. Então, com base nisso, nós começamos a dar passos que às vezes a gente não consegue ver. Vocês estão entendendo? Beleza. Da mesma forma, você também, imagina, você vai orar por uma cura. Quem já orou por uma cura aqui? Essa igreja é pentecostal mesmo. É do fogo. Né? Quem nunca orou, vai ter seu momento. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo fala assim, lembra que o japonês falou? O cara com o pé engessado aí, o que você vai fazer? O Espírito Santo, ele está sempre falando nos nossos corações. Eu sou uma pessoa que desde pequeno, sempre orava assim, Deus me usa para o avivamento dessa terra. Né? E até hoje, né? Depois dos meus tantos anos que eu tenho, esses ficaram curiosos, né? Mas eu vou falar para você, eu tenho 46 anos. E aí, até então, eu fico pensando, Deus me usa para trazer avivamento nesse dia. Aí quando você vai lá no seu escritório e a pessoa fala assim, nossa, que dor de cabeça. Aí você fica assim, Aí você fica, Neusaldina ou oração? É natural. Não, vamos ser real. Porque o natural da gente, o natural de nós seres humanos, é a gente viver no planeta Terra, vivendo como moradores da Terra. Então assim, cada vez mais, é por isso que eu falo, quanto mais fé nós praticarmos, risco nós tomarmos, mais os céus têm capacidade de vir para a Terra. Eu vou ler uma frase que eu tinha que ler no fim, mas eu vou ler agora porque eu acho muito legal. Charles Spurgeon, é isso que fala? Eu sou japonês, nascido no Brasil, falando inglês, é meio complicado, mas vamos lá. Charles Spurgeon, fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Eu achei muito legal isso. Então eu comecei a pensar, nossa, fé pequena leva as pessoas para o céu, fé grande traz o céu para a terra. Então qual que é o tamanho de fé que nós vamos querer? Não é verdade? Dá muito trabalho eu falar de Jesus para as pessoas. Agora, imagina se o céu invade a terra. Aí a coisa fica muito mais interessante. E também, preste atenção, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Abre comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. O pianista hoje está bem, né? Dá uma salva de palmas para ele também. Já posso me aposentar. Tá chique, viu? Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é o quê? Impossível. Quando você fala impossível, é dessa maneira. Impossível é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Então tem que ter fé. Tem que ter fé. E da mesma forma, você também começa a tomar até mesmo a questões de portas abertas. Sabe? Hoje eu estava num discipulado
E uma pessoa falou assim, eu tô com muito problema no meu trabalho, não sei o que lá, tal. Mas eu tenho uma bênção, tal. E eu falei para ele assim, essa bênção é muito importante, mas tão importante quanto essa bênção é a estratégia para Deus fazer algo no teu trabalho. Ter portas abertas, ter milagres, ideias mirabolantes. Já parou para pensar nisso? Se você consegue ter uma ideia mirabolante na sua empresa, imagina a tua empresa que hoje de repente está com alguma necessidade e você fala assim, essa empresa não tem mais jeito. Já parou para pensar nisso? Não tem mais jeito. Só que você fala assim, tem jeito sim. Isso é impossível. Opa! Sem fé é impossível. Então quando tem fé, existe possibilidade. Deus, Ele está trazendo possibilidade para a gente nessa terra. Amém? Muito bom. Então, a nossa caminhada, ela tem que ter fé que Jesus é o Salvador. Fé que Ele é suficiente, mais do que suficiente, para a nossa vida eterna. Diz para o seu irmão do lado, Jesus é mais do que suficiente para você. Número 2, a definição da fé. O que é fé? O que é fé? O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abre comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abriu aí? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando alguma coisa de Deus? Fé é o firme fundamento. Se você funda tudo isso sobre aquilo que Deus tem para a sua vida, imagina, é abundância. Deus não é um Deus de, só metade hoje para você, porque você merece só metade. Deus é um Deus de abundância. Se você não bota um fundamento firme daquilo que você crê que Ele é capaz de fazer, então, mais ou menos. Então Deus não é um cara burrão. Deus é esperto, mais esperto do que nós imaginamos. Então assim, cara, esse seu fundamento serve para 2 andares. Eu vou te dar 2 andares. A fé desse cara é para fazer o tamanho de um edifício de 40 andares. Então, quanto de fé você quer? Quanto você quer que Deus construa sobre sua vida? É o fundamento, fé. Amém? Mateus, capítulo 14, diz aquela historinha de Pedro. Lembra que é Pedro? Pedro que andou sobre as águas. Que legal. Ele foi vacilão porque ele caiu, ele se afundou porque perdeu a fé. Não é assim? Mas pense o seguinte, Pedro foi o único dos 12 discípulos que teve coragem de sair do barco. O Pedro era tão, sei lá, o cara é fora do comum, né? Todo mundo, fantasma! Jesus, não, sou eu. Todo mundo fala assim, ufa! E Pedro, se é você mesmo, fala para eu andar na água. Todo mundo perdeu a noção das coisas. Não é? Mas não, e aí ele sai do barco. Então, a diferença, às vezes a perspectiva da gente é assim, o Pedro é um Zé Mané, ele afundou. Mas cara, pensa o seguinte, você está no meio de uma tempestade, Jesus aparece, e Jesus, sou eu. Então entra logo nesse barco, resolve esse problema. O Pedrão não, o Pedrão falou assim, então deixa eu andar na água. Não sei onde que ele tira essas boas ideias. E quando ele chega em casa, imagina quando ele chegou em casa. Pedro, que você está molhado? Não, eu andei sobre as águas e de repente eu vacilei. Como é que é? Eu creio que Deus está nos chamando muitas vezes para sair do barco. Para dar um passo de risco. Jesus fala, não tema, sou eu. É o Senhor, então deixa eu ir até o Senhor, então. Quantos, muitas vezes, de nós, queremos que Ele venha para dentro do barco, só que às vezes a nossa paixão é tão grande por Jesus, você não tem tempo de esperar Ele chegar. Deixa eu ir até você.
Deus vem. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que essa paixão por Jesus, pela presença dele, vai ser muito maior do que as ondas que estão ao seu redor. Sabe? Tá um monte de tempestade. Ainda bem que Jesus está chegando. Mas não, eu não quero que ele chegue. Eu quero ir até ele. Que essa seja a nossa paixão. Amém? Amém. Muito bem. E Jesus, ele também fala do tamanho da fé. Tamanho da fé. Sabe que tamanho tem a fé? Jesus falou? Grão de mostarda. Grão de mostardas. Eu vou falar para o pastor aqui. Procurei no Google, tá? Que aí ele fala assim, que fonte você tem? Google. Depois ele me corrigem lá no ICS House. Ué, a gente tem que ser vulnerável, não é? Tem que ser vulnerável. Né? Leva bronca, dá bronca. Não é? O reino de Deus, ele é um reino que parece uma família. Né? Você já viu os irmãos? O irmão quer falar que sabe mais que o outro. Não é? Não é engraçado? Eu vivo lá com algumas irmãs lá em casa. Gente, é uma troca de enciclopédias assim que eu falo. Quanto conhecimento. Quanto conhecimento. Estou com dor disso, o que eu tenho que tomar? Nossa, pensei que tinha feito marketing, não medicina. Aí sabe como eu chamo a família? Família Varela. Família Varela. Tô com dor no pé. Deve ser não sei o quê. Nossa, melhor que raio-x. Não é? Nem disse, já sei o que é, eu já tive. Beleza. Por que eu estava falando? Lembrei. Eu tô aprendendo, tô melhorando. O grão de mostarda tem 3 milímetros de diâmetro. 3 milímetros, é pequenininho. Jesus falou assim, sabe se o grão de mostarda é 3 milímetros. Mas se você tiver esse tamanho de fé, você vai falar para o monte, sai desse lugar, vai para o meio do mar. Ele vai. Sabe? Aí a gente fala assim, eu não tenho fé. Mano, sua fé tem que ser 3 milímetros. Não tem nem paquímetro mais para fazer a medida da tua fé, pelo amor de Deus. Mas para pensar. Se você creu no Senhor Jesus, você tem uma porção de fé. Agora, existe esse momento de você tomar risco, de dar um passo e falar assim, Jesus, Senhor Deus, eu não tenho certeza, mas eu vou me arriscar, porque eu quero aprender a ser mais sensível à sua voz. Então eu vou, pá. Aí você começa a ver, uau. Eu acho que não tem preço quando você dá um passo de fé, você toma o seu risco e começa a ver Deus agir, sabe? Não tem preço. Então, cada vez mais eu te encorajo, e eu me encorajo. Toda vez que eu prego, eu falo para mim, Esdras, japonês, presta atenção no que você está pregando, porque o que você prega, você tem que viver também. Sabe? Sair da nossa casinha, sair daquele confortável, e falar assim, vamos instituir alguma coisa nova no reino de Deus em Jundiaí. Vamos. É meu passo de fé. Você, mas nem sabe se vai dar certo. Eu não sei, mas é o meu passo de fé. Só que agora você começa a entender. Os sinais começam a dar daquilo que Deus está fazendo. Quando Deus está no negócio, não tem coisa que dê errado. Já parou para pensar? Você está dando certo aqui. Se você não parou para perceber, você precisa entender que você criou essa atmosfera espiritual nesse lugar. Não foi os outros, fomos nós. Você percebeu quando você começou a orar em línguas, a atmosfera que muda? Você não consegue mensurar, foi o fulano de tal que orou mais forte que eu. Não, hoje eu estou mais forte, eu orei forte aqui, então o negócio mudou. Não. É o momento corporativo. E cada vez mais, sabe, eu entendo, eu estava até conversando com algumas pessoas aqui,
que quanto mais exposto ao sobrenatural, as coisas começam a se tornar muito mais naturais para a gente. E eu falo muito para as pessoas, eu sinto que vão ter dias, se não já tiveram, que as pessoas vão entrar nesse salão, no nosso salão, e as pessoas assim, Deus está fazendo alguma coisa. As pessoas são impactadas pela presença de Deus. Mas não é por causa do pastor César, da pastora Pâmela. É porque Deus ama a reunião dos seus filhos, né? E isso para mim traz muita alegria. E como nós vamos adquirir a fé? É importante você adquirir a fé. Qual é a loja, qual é o Shopee que você vai adquirir a sua fé? Black Friday está aí, hein? Vamos lá. Não é assim. Deus deu a medida de fé para cada um. Abre em Romanos 12, versículo 3, você vai ver. Tudo que nós falamos aqui, nós estamos embasados na Bíblia. Para que a gente fale assim, é verdade que esse cara está falando. Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha lá. Segunda parte. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu uma porção de fé para você. Imagina, é uma bênção você conhecer Jesus, sabia? Tem gente que nem se interessa por ele. Uma vez soltaram essa frase para mim. Obrigado porque nós somos abençoados de um dia termos a vontade de conhecer Jesus. Você é abençoado. Tem gente que fala assim, não quero nem saber disso. Nós temos o prazer de conhecer Jesus. Uau, isso é muito poderoso. E a fé, em Romanos capítulo 10, versículo 7, abre também comigo. Volta um pouquinho, umas 3, 4 páginas. Capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Como diz lá no telecurso, se liga que é a hora da revisão. Como é que está? Desculpa, jovens. Desculpa, jovens. Desculpa. Corta essa parte do vídeo. Então vamos fazer uma revisão de como está a nossa leitura bíblica. Né? Até a criancinha se manifestou. Como está a nossa leitura bíblica? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Sabe? Eu tenho nesse discipulado, às vezes eu fico conversando, né, com os meninos. E aí, como está a sua leitura bíblica? E não é para condenar, mas é porque existe um costume da gente, e é natural. E a gente tem que fazer realinhamentos. Eles falam assim, é uma bênção ler o Novo Testamento, viu? Aí eu falei, e o velho? Então, mano, é muito nome, cara. Parece o censo do Brasil, tem que ficar lendo o nome, não tem paciência. Não sei para que serve. E na verdade, eu também me questiono às vezes, como ser humano. Né? O livro de Esdras, quando eu era pequeno, eu falei, deixa eu ler o livro de Esdras. Comecei, e o fulano gerou ciclano... Podia ter chamado Samuel. Mas por quê? Porque Deus, ele tem alguma soberana sabedoria que ele deixou isso para a gente. Então, eu falo para eles, se o Velho Testamento não tivesse valor, ele nem estaria na Bíblia. E a gente precisa entender, precisa fazer leitura da Bíblia. Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia? Levanta a mão. Ano que vem nós vamos dobrar esse negócio, vamos multiplicar, senão a gente vai chegar a igreja inteira leitora da Bíblia. Porque nós queremos ser uma igreja que conhece a Bíblia. Sabe? Em Salmos diz, o que nós ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais, não vamos encobrir dos nossos filhos. Esse era o costume do povo judeu. O povo judeu, ele tinha as leis como um método de educação. Então, olha que louco. Deus falava assim, chega para o teu filhinho, senta aqui,
vamos aprender vamos aprender as leis. Aprender a lei, o que é isso? Não interessa, fica quieto e ouve. Você não pode ter outro Deus além do nosso Deus. Deixa eu contar uma história para você. Nosso povo, ele sofreu um atentado de ser destruído dentro do Egito. É verdade? É. Mas existiu um plano de salvação. Nossa, me conta mais. Quando nós começamos a entender de onde originou esse povo de Israel, a gente começa a entender soberania de Deus. Sabe? Então, quão importante é a gente ter o amor à Bíblia? Olha para o teu irmão e diz: leia a Bíblia. Inteira. Isso, inteira. Inteira. Lá. Vou ler Romanos, Velho, Novo Testamento. Muito bom. E também, você começa a ver que a fé foi adquirida e foi praticada desde os primórdios, né? Você começa a imaginar Abraão em Gênesis capítulo 12, né? Eu fico imaginando porque assim, nossa imaginação é fértil, certo? Às vezes eu falo algumas coisas e começo a dar risada de graça. Por quê? Sua imaginação é fértil. Então, às vezes na Bíblia também eu começo a fazer essa imaginação. Imagina Deus falando para Abraão: Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Beleza. Essa é a leitura da Bíblia. Aí você começa a pensar, como foi esse papo com o pai do Abraão? Não foi um negócio assim: pai, eu estou indo, obrigado, um beijo, tchau, me liga, está aqui meu número de celular. Não. Ele teve um papo. E imagina então assim: pai, eu estava orando a Deus e ele bateu um papo comigo. É mesmo? Eu preciso ir embora. Embora para onde? Não sei. Deus vai me mostrar. Como assim? Então espera aqui. Não, eu preciso sair. Não faz sentido, filho. Eu também não sei. Mas eu preciso sair. Porque quando eu sair, ele vai me mostrar. Sabe? Muitas vezes a gente fica achando tão bonitas as histórias de fé, mas eu tenho certeza que Deus está esticando essa igreja para a gente dar os nossos passos de fé. Contarmos as nossas histórias de fé. Né? Então, cada vez mais que a gente vive esses passos, nós entendemos: Deus está querendo uma igreja diferenciada porque nós tomamos riscos, damos passos de fé. Número 4, o investimento na fé. Como que se investe a fé? Não são bitcoins. Sério, é sério. A semente, Jesus comparou com uma semente, porque semente ela tem vida. E olha que legal, se você fica, Jesus também falou isso. Quando você fica com a semente, você fica com a semente. Agora, quando ela morre, quando você põe na terra, você molha ela apodrece e ela começa a ter uma transformação, ela sai vida. Deus quer que a nossa vida, a nossa fé tenha vida. A gente precisa começar a trabalhar essa fé. E por quê? Porque Jesus também, ele diz em João capítulo 14, abre comigo, João capítulo 14. Versículo 12 ao 14. Não, perdão, 12. Olha que coisa interessante. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E ele não para por aí. Fará coisas... Fala com fé. Fará coisas maiores. Né? E a igreja é a representação de Jesus. Nós vamos ver coisas maiores. Eu vou dizer de uma forma diferente. Nós já estamos vendo coisas maiores. Nós já estamos vendo. Porque comece a imaginar, nós não somos um como Jesus. Nós já somos 100 e lá vai algumas coisas. Mas nós estamos começando a ser gerados no nosso próprio coração algo que eu vou começar a me mover em fé. Eu tenho certeza que se você não sair desse lugar
pelo menos já pentecostal mais avivado, você vai pelo menos ser incomodado assim, eu deveria orar primeiro para essa pessoa. E eu tenho dito isso porque vocês lembram na última pregação que eu falei de uma pessoa, de um garoto que estava no meu discipulado, estava fazendo uma reunião com umas 15 pessoas? Essa semana eu tive discipulado com ele. Falei, e aí, como é que está o seu grupo de discipulado? Esas, o negócio está começando a criar uma proporção que eu já estou com 23. Quando foi que eu preguei a última vez? 15 dias. 15 dias. Eu falei assim, opa, aí tem coisa. Aí está começando a acontecer alguma coisa. Né? Ao mesmo tempo, você começa a ver que as pessoas... eu falei para eles, você pode e deve fazer isso de uma forma muito mais intencional para levar aquilo que nós estamos recebendo de legado para eles. Então, eu tenho certeza que ele vai ouvir esse vídeo, ou ele está aqui entre a gente, eu não vou dizer quem é, porque eu acho que o anonimato do reino de Deus é a coisa mais legal. Sabe, nós somos que nem mato. Quem que plantou? Não sei, mas está crescendo aí. Está crescendo aí. Vai crescer. Entendeu? Foi o pastor que pediu para não sei o quê. Pega a semente, ó. O semeador saiu a semear. Onde que ele jogou? Jogou por aí, ó. A gente nunca pensa nessas loucuras, mas eu penso. E é uma coisa, eu queria também que a gente sempre lembre também que a nossa vida de fé, ela também tem que ter oração, sabia? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu tenho fé, mas, poxa vida, em Tiago, capítulo 2, versículo 26, ele diz o quê? Abre em Tiago. Tiago é um livro bem pequeno, aí no fim da sua Bíblia. Se você não tem um celular, você não tem esse problema. Mas se você está com papel, é mais para o finzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Olha que interessante que Tiago fala. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se a gente não pegar essa fé e fazer nada por ela, com ela é morta. Não tem não tem peso nenhum dentro da eternidade. Parou para pensar nisso? A fé não existe só para você ser salvo. Garanti meu lugar no céu. Pelo amor de Deus, que maravilha. Agora espero para morrer e vai estar minha vaguinha. Chego lá no Pedrão, tá aqui meu ticket. Não é assim. É muito ruim, não é? Imagina, aí você não sabe que existe galardão no céu, você fica dessa maneira, você vai ver Deus de binóculo. Lá na entrada do céu tem gente vendendo, tem os marreteiros vendendo binóculo. Ó, binóculo! Pra que binóculo, cara? Porque seu lugar é lá no fundão, você vê Deus com binóculo, assim, ó. Achei Jesus. Que legal. Não, tô brincando, mas Deus, ele quer que os nossos galardões, sabe que existe galardão no céu. A Bíblia fala que existem galardões no céu. Mas o galardão no céu é para quem pagou o preço. Quanto nós queremos ter de galardão? Paga o preço. Como foi dito na mensagem hoje da oferta. Eu amo o Senhor Jesus, eu te amo. Eu quero te seguir. Vende tudo. Mais ou menos, então. Existe um processo da nossa vida que Deus ele começa a trocar esses valores. E a minha oração é que Deus troca os nossos valores naturais por os valores eternos. Sabe? A gente não faz igreja aqui para ter um monte de gente junto, para fazer louvor e adoração. Não, nós fazemos isso para equipar as pessoas,
para dizer para elas: ei, existe algo na eternidade vindo para a terra. Você não parou para pensar, mas eu tenho o evangelho. Sabe o que significa evangelho? Boas novas. Na verdade não é boas novas só. É notícia boa demais para ser verdade. Essa é a definição real de evangelho. Notícia boa demais para ser verdade. Não acredito. Pois é, Deus te ama. O Criador do universo, Ele está querendo morar aí dentro de você. Ele quer que você seja o representante dEle nessa terra. Eu? Tão perfeito desse jeito? Sim, você. Com meus defeitos e mazelas, Ele quer te transformar. Não acredito. Pois é. Hoje eu queria que você se levantasse. Antes. Está acabando o tempo, mas eu vou ser rápido. Oração e fé. Eu queria que você olhasse para esse cheque aqui, ó. Cheque também não é coisa de gente jovem, né? Hoje é tudo Pix, cartão, cheque. Imagina a tua vida de oração é como se fosse um cheque. Beleza? Vamos lá. O valor que você quer pedir para Deus. Qual é o valor que você pedir para Deus? O seu pedido ao Senhor. Deus, eu quero uma casinha. Não estou dizendo em questões materiais. Vamos entrar em detalhes mais espirituais. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Como? Seja específico. O cheque ele tem que ser preenchido específico. Quando você quer R$1.000, o que você tem que escrever no cheque? R$1.000? Quando você quer ser usado por Deus para ganhar o seu colégio, o que você vai escrever? Eu quero ganhar o colégio para Jesus. Seja específico. Depois, nós temos o quê? Você também tem que entender que existe uma assinatura para fazer. Alguém tem que validar esse cheque. Em nome de quem a gente sempre faz essa oração? Em nome de Jesus. Então, pega também essa orientação. Você não ora para Jesus em nome de Jesus. Você ora ao Pai em nome de Jesus. Então, às vezes um exercício que eu faço muito com o discípulo, o pessoal do discipulado, né? Às vezes a gente fala assim: faz uma oração aí para o fulano. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, Deus Pai, Senhor Pai, porque Pai, Senhor, é muito bom, Pai, estar na sua presença, Pai. Parou para pensar? Agora, aí eu faço assim, beleza, agora faz o seguinte, você usa a mesma oração, tirando todos esses Pai, Jesus, tal, e você pega e faz uma oração com bastante calma, pensando. Então, o exercício da pessoa assim: Senhor Deus, não tem pai, mas muito obrigado pelo meu irmão. Ajuda ele nesse processo que ele está passando. Tirou todas as vírgulas, gospel. Por quê? Porque quanto mais a gente especifica, que eu falei, e quando a gente ora em nome de Jesus, a gente tem a patente. E diz assim, está ligado no céu. E qual é o saldo que você tem no céu? Depende muito da sua fé. Você quer fé para ganhar 3 almas para Jesus? Lembra que eu falei que a fé é um alicerce? É um alicerce. Não, eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Quantos? Minha classe. Beleza. Começa a fazer esse cheque aí. Deus, eu quero fulano, ciclano, beltrano. Minha família. Quem que você quer da sua família para Jesus? Eu quero ver reconciliação na minha família. Mas isso é impossível. Opa, a impossibilidade, ela gera o quê? Fé. Fé. Você quer tomar um risco? E se não tiver saldo? Você tem que tomar o risco. A fé é o firme fundamento. Agora sim você pode ficar de pé. Deu para aprender alguma coisa? Sabe? Deus, Ele quer que nós sejamos uma igreja aplicada na fé. Aplicada na fé. E hoje eu queria fazer uma oração sobre nós, para que a gente possa, de fato,
sacramentar esse momento de viver em fé, em risco e fé. Um risco que você vai tomar porque nós queremos aprender a ouvir a voz do Senhor. Quantos querem ouvir melhor a voz do Senhor? Eu também quero. Eu quero. Pessoa, você começa a ter os ouvidos aguçados. Só para eu terminar, a última história que eu quero trazer aqui antes de fazer uma oração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim: às vezes eu não sei, eu não tinha uma certa dúvida que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu não sei, eu sempre ouvi esse negócio como coisa histórica. E eu estava lá em casa e eu comecei a ver um vulto. Eu acho que era um vulto, ele falou para mim. E de repente eu senti assim: eu preciso andar nessa casa orando. Beleza. E ele estava com aquela dúvida. Quando ele entrou na cozinha, ele falou para mim, eu entrei na cozinha, o Espírito Santo me tomou. Puf! O Espírito Santo encontrou com ele na cozinha, orando pela casa. E de repente ele começou a orar, e ele falou assim: quando eu comecei a orar em línguas, a atmosfera da minha casa mudou. Sabe? Essas histórias, eu posso dizer para você, não está acontecendo lá longe, está acontecendo aqui no nosso meio. E isso serve para a gente poder começar a entender. Deus está fazendo coisas, como eu sempre digo, chiques. E quando não é chique plus. E eu amo ver Deus fazendo essas coisas. Então eu quero orar sobre a sua vida, sobre a nossa igreja. Eu queria que você estendesse as suas mãos, para a gente poder receber. Te agradecemos, nosso Deus poderoso e amoroso, por tudo o que o Senhor fez nesse primeiro ano de Caminho Santo. Comece a agradecer. Comece a agradecer tudo o que Ele fez para você. Nós vamos nos interagir também nessa oração. Comece a lembrar tudo o que você fez no Caminho Santo, tudo que aconteceu aqui. Comece a agradecer. Se Deus restaurou sua alma, se Ele reconciliou você com seus irmãos, se você teve uma nova perspectiva do reino, comece a agradecer. Sabe que gratidão também, ela traz e muda a atmosfera do ambiente. Então comece a trazer gratidão ao Senhor. Fica à vontade para dizer para Ele. Se você está hoje conhecendo, Deus, muito obrigado porque eu conheci essa igreja. Levanta um pouco mais sua voz, pode levantar. Yes. Sim, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pelos nossos amigos que nós conhecemos novos. Obrigado porque nós podemos ver o Senhor transformar as nossas vidas. Obrigado porque nós podemos experimentar a sua presença manifesta neste lugar. Obrigado por cada história que nós estamos vivendo e vendo. Senhor, nós te louvamos e te entregamos de volta todas as conquistas, as transformações. Nós também entendemos as lutas, mas também te agradecemos as vitórias e processos que nós estamos passando. O Senhor é soberano, o Senhor tem a multiforme sabedoria, o Senhor é um Deus onipotente, a onipresença, a onisciência. Nessa reunião dos seus filhos, enquanto falamos sobre fé, o nosso coração se realinha novamente ao teu coração. Os nossos olhos se voltam novamente, não para as coisas que são carnais, porque elas são temporais, mas nós olhamos para que são espirituais, porque elas só são eternas. E nós te pedimos, Espírito Santo, que abra os nossos olhos espirituais para podermos entender diariamente a dimensão do teu reino nas esferas de nossas vidas, na família, nos trabalhos, nas nossas amizades, nossos estudos, até mesmo na igreja. E da mesma forma que a igreja primitiva clamava por mais ousadia, nessa noite te pedimos uma porção maior de ousadia para podermos tomar o risco e fé, para levarmos o teu reino para fora dessas quatro paredes da igreja que se chama Caminho Santo. E nós te pedimos, invade os lugares por onde andarmos,
estabelecimentos comerciais, nas nossas casas, nas nossas academias, nossos carros, onde estivermos, que a nossa fé seja, talvez hoje como um grão de mostarda, mas diariamente queremos fazer essa fé ser aplicada e crescente. Não queremos que apenas vidas vão para o céu, mas os céus invadam a terra através de nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos e fazemos dessa oração a conexão de concordância em nossa comunidade de fé, crendo sim que obras maiores que o Senhor fez, também nós faremos, em nome de Jesus. Amém. Amém.